passado para cá, uma palavrinha bem pequenininha se espalhou por aí, pelas conversas, pelos noticiários e principalmente pelos corredores dos hospitais. É a Zika. E esse vírus ganhou ainda mais destaque depois que foi associado a casos de microcefalia. As dúvidas que existem sobre esse assunto são tão grandes quanto a popularidade dele. E essas dúvidas a gente vai esclarecer hoje no Caminhos da Reportagem. Uma espera pequena e logo essas mães terão os filhos no colo. Para Roselane falta apenas um mês, para Daniele, 2 e para Bruna, 4. Mas ver esse tempo passar tem sido um pouco difícil. Tô nervosa, não vou mentir. Eu tô ansiosa porque eu vou ser mãe e tô com medo. Aí eu tô ansiosa para que nasça logo, para que corra tudo bem, né, com a gravidez. Esses poderiam ser sentimentos normais de toda mãe, mas... Eu fiquei com medo com essa Zika que tava dando a criança, para minha filha não pegar esse problema. Você ficou preocupada por quê? Porque esse negócio de menino nascer com a cabeça pequena, aí eu fiquei com medo, fiquei chorando. Vai dormir, às vezes eu tenho até pesadelo de a criança vir com alguma coisa, ou o médico dizer alguma coisa da criança. A apreensão dessas mães é porque elas vivem no Recife, em áreas assim, sem urbanização, sem água encanada, com lixo que vira morada para ovos do Aedes aegypti. Por isso mesmo, é uma região com altos índices de infestação de larvas do mosquito. Ele transmite os vírus da febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Esse último está relacionado a casos de microcefalia. E Pernambuco é o estado do país com o maior número de bebês com essa má formação no cérebro. Eu, meu esposo, meu filho, minha sogra, meu sobrinho, o neto da minha sogra que ela cria, meu cunhado e minha cunhada. Todo mundo com zika? Todo mundo. A única coisa que o médico falou, que tá tudo normal, por enquanto tá tudo normal, mas que eu teria que fazer 4 ultrassons no total, que é para ter certeza de que a criança não vai nascer com problema nenhum. Maria Ângela entende a preocupação de Bruna. A dona de casa carrega no colo a filha Isadora, de pouco mais de um mês de vida. A neném tem microcefalia e Maria Ângela teve zika durante a gravidez. Quando a senhora descobriu que a Isadora tem a microcefalia? Fiquei triste, né? Meio assim, mas fazer o quê? Levar do jeito que Deus quiser. Mas mesmo com histórias tão parecidas, os desfechos podem ser diferentes. A neuropediatra Vanessa é testemunha disso. O primeiro caso que atendeu de bebê com microcefalia foi de uma mulher que teve zika e estava grávida de gêmeos. Esse primeiro paciente era gemelar e um foi acometido e o outro não. Onde mostra que nem todos os fetos necessariamente precisam ser acometidos. Ou seja, um teve microcefalia e o outro bebê não. E o outro não. inteiramente normal. Quer dizer que nem toda mãe que tem vai ter zika, o bebê vai nascer com problema. Microcefalia. Desde o começo de setembro, quando os primeiros casos apareceram, a gente notou um número de casos inusitados. Nós temos em Pernambuco, geralmente, 9 casos de microcefalia por ano e em poucas semanas a gente já tinha acima de 20, 30. A microcefalia era pouco conhecida aqui no país. Entre 2010 e 2014, os casos dessa má formação no cérebro dos bebês não passavam de 175. Mas em um ano, a gente vê esse número sair da casa das centenas para a casa dos milhares. Agora, no início de 2016, foram notificados mais de 4.000 casos suspeitos. De todos esses casos notificados, 270 já foram confirmados e em 6 deles comprovou-se a relação com o vírus da Zika. 462 foram descartados e 3.448 ainda estão sendo investigados. Esse aumento excessivo no número de casos e a identificação da presença do vírus no líquido amniótico de 2 grávidas no interior da Paraíba foram alguns dos motivos que levaram o Ministério da Saúde a estabelecer essa relação inédita do Zika com casos de microcefalia. E em mais de 800 municípios, em 23 estados e no Distrito Federal, nasceram bebês com suspeita de microcefalia.
A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde fizeram um alerta epidemiológico mundial. O documento pede que todos os países membros fiquem atentos para detectar, confirmar e acompanhar infecções pelo vírus da Zika e também adotar medidas de combate ao mosquito transmissor. A preocupação é porque 21 países e territórios das Américas registraram transmissão interna do vírus da Zika. E já se tem notícia de casos da doença nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, todos de pessoas que viajaram à América do Sul. O Zika é conhecido desde 1947, quando foi identificado em macacos na Uganda, na floresta Zika, daí o nome do vírus. A primeira evidência em humanos é de 1952, mas o potencial para uma epidemia do Zika só foi constatado em 2007, com um surto na Oceania, especialmente na Micronésia, e depois, em 2013, na Polinésia Francesa, onde 10% da população foi infectada. Na Polinésia também eles tiveram casos de microcefalia, mas por ser uma população muito pequena, eles tiveram apenas cerca de 17 casos de microcefalia e essas crianças foram abortadas. Aqui no Brasil, o Zika chegou em 2014 e seguiu um dos caminhos naturais de disseminação desse tipo de vírus, que é assim: alguém contaminado vem de um outro país para cá, é picado pelo mosquito, esse mosquito se contamina e vira o que os especialistas chamam de vetor. Ele agora, ao picar outra pessoa saudável, espalha o vírus. A evidência, a descoberta do Zika vírus, da circulação do vírus no Brasil, se deu em virtude de um surto que surgiu em algumas cidades do Nordeste, em especial em Natal, mas também em Recife, onde as pessoas desenvolviam uma doença que se caracterizava por manchas no corpo, muita coceira, um pouco de inflamação nos olhos, e alguns desenvolviam também dores articulares. Havia então a suspeita de que isso fosse o chikungunya, mas após a realização de mais de 5 centenas de exames, os exames não confirmavam o chikungunya, então houve a necessidade de se pensar na existência de uma outra doença. E o grande problema é que essa doença encontra aqui no Brasil as condições ideais para se proliferar. Então, o Aedes aegypti, assim como algumas outras espécies de mosquito, eles preferem áreas tropicais, áreas onde as temperaturas são mais amenas, e existe uma grande disponibilidade de criadouros reais e potenciais para a deposição de seus ovos. Esse recipiente aqui está cheio de ovos da fêmea do Aedes. Aqui, se a gente colocar água parada e deixar durante 30 minutos no calor, ele se transforma nessa fase aqui de larva bem pequenininha, quase não dá para ver. E fica nessa fase de larva crescendo durante 48 horas até se transformar nesse mosquito bem pequenininho aqui. É um mosquito pequenininho, mas o tamanho do estrago que ele pode causar tem proporções tão gigantescas quanto essa réplica dele aqui. No ano passado, mais de 1,5 milhão de pessoas tiveram dengue no Brasil. De chikungunya, foram cerca de 17 mil casos suspeitos. E o vírus da Zika está presente em 21 estados e no Distrito Federal. O professor explica que o vírus da Zika é da mesma família da dengue. Por isso, os exames disponíveis dão informação cruzada e imprecisa. Existe um teste na medicina chamado de reação em cadeia da polimerase. O que é isso? Traduzindo, é um teste onde você encontra o DNA ou o RNA do agente infeccioso. Nesse caso, foi feito um teste desse tipo em busca do RNA do Zika vírus. E aí os testes foram positivos e fechou-se o diagnóstico. A microcefalia pode ter outras causas que não o vírus da Zika. Normalmente, a gente tem citomegalovírus, que a gente chama CMV, a toxoplasmose, que é um parasita, a rubéola menos provável, mas menos frequente, mas pode dar. HIV pode dar, sífilis também menos frequente. É essa que a gente convivia habitualmente. O tamanho da cabeça do bebê é a alteração mais visível da microcefalia. O cérebro não cresce e, por isso, a cabeça fica pequena. Microcefalia é quando o bebê, quando a criança nasce com o perímetro cefálico menor do que o esperado para a idade gestacional. Num recém-nascido a termo,
ele deve ter, normalmente o perímetro cefálico é entre 34 e 37. Então, a Organização Mundial de Saúde aceita como perímetro cefálico menor do que a idade, igual ou menor do que 32 centímetros. Então é importante a gente definir que microcefalia não é uma doença, é um sinal. Então, é um sinal de que o cérebro está pequeno e é o sinal visível de que tem alguma coisa errada com o cérebro. E se há alguma coisa errada, a tomografia mostra. É esse exame que confirma a microcefalia. Essa aqui é uma tomografia de um bebê normal, tá? Então a gente tem aquelas cavidades que chamam ventrículos, né, que está em pretinho, e aqui tudo que está em cinza a gente vê que é o encéfalo normal. Então, esses bebês que estão ocorrendo agora, o que a gente vê? A gente vê que é um cérebro menor, inclusive com as cavidades maiores, os ventrículos ficam maiores, porque é óbvio que se você tem menos tecido, você termina ficando um ventrículo maior. E isso branquinho que está aqui, ó, aqui é osso, tá? É o crânio da criança. A gente está vendo que dentro do encéfalo, que era para estar tudo cinza, como eu mostrei no anterior, tem isso aqui tudo branquinho. Isso são calcificações. Então isso mostra que teve uma lesão e o cálcio foi depositado aí e ficou com esse sinal. A microcefalia pode causar paralisia cerebral, epilepsia, tornar o aprendizado mais lento, gerar problemas para andar, falar, ver e ouvir. O comprometimento dessa criança vai depender muito do que a lesão que o cérebro sofreu, das agressões que o cérebro sofreu. Então, tem crianças que vão ser bem mais comprometidas do que outras, de acordo com o que a gente vê. O problema pode ser descoberto durante a gravidez. Se a mãe teve uma infecção do 1º ao 4º mês, então teve algum quadro clínico, então todas elas vão ser submetidas entre a 32ª e 35ª semana a ultrassom, e aí pode detectar. A ultrassom vai medir o perímetro cefálico do feto, para a idade gestacional e já define. Certo? Então também não adianta, se a mãe teve uma infecção agora, no 4º mês, e 15 dias depois faz ultrassom, não vai notar ainda. Tem que geralmente aparecer com 2 meses depois da infecção. E se o exame constatar microcefalia, não há o que fazer. Infelizmente, como é um agravo, uma injúria que acontece durante o período de desenvolvimento embrionário, não tem como reverter. Ainda são grandes as dúvidas sobre a microcefalia. Mas a análise de alguns casos levou os médicos a estabelecer um período de risco na gravidez para a má formação. É até o 4º mês. A gente sabe que a gravidade maior é nessa fase em que o cérebro está em desenvolvimento, mas isso não significa que depois talvez você não tenha uma microcefalia. E por isso os cuidados têm que continuar por toda a gravidez. As mulheres devem usar calças e blusas de manga comprida e fazer como a Bruna, usar repelente. Eu passo assim, ó. Sempre passando repelente. E eu passo bastante para ficar bem branco, porque que é para garantir. Apesar que eu acho que o repelente não faz muito efeito não, porque eu mesmo de repelente, os mosquitos me mordem. O uso do produto por grávidas é recomendado pelo Ministério da Saúde desde que tenha certificado da Anvisa. Existem 3 substâncias que são recomendadas para mulheres grávidas e crianças. O DET, a icaridina e o IR3535, ou aminopropionato de etila. Esses 3 são seguros. Então, quando a pessoa for comprar, tem que olhar no rótulo se tem a composição de um desses 3 produtos. Crianças, a partir de 6 meses, podem usar o IR3535 e a icaridina. Não podem usar DET. DET é permitido a partir dos 2 anos de idade. A dermatologista sugere a leitura da bula para saber a frequência para reaplicar o repelente. O importante para a gestante é que não tenha uma superexposição do produto. Então, não deixar o medo tomar conta e reaplicar várias vezes para não ter uma intoxicação. Os repelentes naturais, como os à base de citronela e óleo de cravo, não têm eficácia comprovada. E ainda falando dos cuidados, a principal recomendação é fazer o pré-natal. A microcefalia, isoladamente, ela não configura, não transforma a gestação em uma gestação de alto risco. Ou seja, a gente pode fazer o diagnóstico e essa gestante voltar para a sua cidade, para a sua unidade de atendimento e lá ter o seu neném. Isso é importante dizer porque essas crianças, elas nascem do ponto de vista geral muito bem. Dúvidas também surgiram sobre o pós-parto. Falou-se na possibilidade do leite materno transmitir zika. Dos mitos que circulam por aí, leite materno até o momento não foi achado nenhuma evidência.
Tá? Então, a princípio, não há por que eliminar ou parar de amamentar se tiver a doença aguda do Zika vírus. O sêmen, existe pouquíssimos casos descritos no mundo de transmissão por via sexual. Então, na dúvida, se tiver o quadro agudo de Zika vírus, tenha relação sexual com preservativo. Depois do aumento de casos de Zika aqui no país, muitos médicos começaram a estudar a possibilidade de, além da microcefalia, outras doenças serem consequência direta da infecção por esse vírus. Dengue, chikungunya e Zika, eles promovem manifestações neurológicas as mais variadas. Dentre elas, nós podemos ter meningoencefalites, encefalites, mielites, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma manifestação de acometimento do sistema nervoso periférico. De todas essas doenças, a Guillain-Barré é a mais comum. Existe tratamento, mas ela pode matar. Usualmente o paciente apresenta queixas de sensação de dormência nos pés que vão ascendendo pelo corpo. Ele começa a sentir as pernas mais fracas, ele começa a ter dificuldade para andar e essa progressão ela pode acometer os membros superiores e, em alguns casos, também a face, a musculatura do rosto, da face. Na sequência, pode haver acometimento respiratório, daí a importância de se seguir esses doentes. A especialista explica que não há motivo para pânico. Porque necessariamente não tem que ser todo paciente que tem a clínica de Zika ou a clínica de chikungunya ou de dengue, ele venha a ter a complicação neurológica. Não é assim. Daqui a pouco vamos mostrar como vivem as crianças com microcefalia e que tratamentos podem ajudar para que elas tenham uma vida melhor. A rotina de João Guilherme é como a de muitos nenéns, cheia de atenção, de cuidados, de amor e com alguns diferenciais. Por exemplo, ele faz terapia em casa mesmo, com a mãe. As médicas me ensinaram, eu faço poucos minutos, mas assim, são muito importantes esses poucos minutos que eu faço de fisioterapia com ele em casa. João faz todo dia esses exercícios para estimular o movimento das perninhas. Ele tem um atraso na coordenação motora. O problema é consequência da microcefalia. Para mim foi um choque, né? Foi um choque porque quando a gente engravida, a gente pede a Deus que mande uma criança saudável, né? Aí eu comecei a me preparar, fui buscando na internet o que seria a microcefalia e a imagem que eu vi. As imagens que eu vi não foram boas, me assustaram. João Guilherme nasceu e está aqui, meu bebê lindo, perfeito, com microcefalia, bem diferente do que eu vi nas imagens de internet. A lesão no cérebro do bebê foi detectada durante a gestação, no 7º mês. A provável causa é a infecção de Verônica pelo vírus da Zika. Ela foi picada pelo Aedes aegypti no 1º mês de gravidez, mesmo tomando cuidado para evitar criadouros do mosquito em casa. O problema, segundo Verônica, veio do lado de fora. Ela reclama das condições do bairro onde mora, no Recife. Que é um foco de mosquitos, porque você está vendo esses matos, esse capim todo, embaixo é tudo água escura. Então, das 5 horas da tarde, a gente não consegue ficar na frente de casa, porque a quantidade de mosquito é muito grande mesmo. Aí, sem condições de ficar na frente de casa, com portas abertas. Por isso que, na maior parte do tempo, a família fica em casa, sempre enchendo o João de carinho. Eu amo demais as minhas 3 filhas, mas assim, por João o amor é diferente, porque
eu acho que é mais intenso, é mais protetor, né? Porque as minhas meninas são perfeitas, né? Falam, andam, são lindas. E João, eu sei que vai ser cheio de limitações. Então, desde já, eu já começo a protegê-lo dos olhares críticos das pessoas. Elaine precisou aprender a lidar com esse tipo de olhar. Ela é mãe de Beatriz, de 10 anos. A menina também nasceu com microcefalia. Já começava a olhar, tipo, nossa, coitada. Teve pessoas de falar assim, coitada, tadinha. Eu falei, tadinha, mas por causa de quê? Não é tadinha. Elaine não teve Zika e até hoje não saiu um diagnóstico do que pode ter causado o problema da filha. Enquanto espera por mais um laudo médico, ela segue a vida e segue cheia de atividades com a Bia. Ela tem página no Facebook, no Instagram e ainda escreve um blog onde fala da microcefalia e das alegrias na vida com a filha. Na rede social a gente conta o nosso dia a dia, ajuda outras mães, mostra a vida da Bibi como que é uma vida que não é difícil da gente levar, para mostrar mesmo que é uma vida normal, como qualquer outra. E Bia acompanha tudo. A Bia me ajuda muito, gosta bastante. Lógico que tem horas que ela não quer tirar foto, até as pessoas já sabem, né? Quando eu falo assim, hoje a Bibi nem quis tirar foto. Ela manda recadinho, às vezes eu olho assim, uma mensagem, é ela quem manda. A menina está de férias, mas a mãe conta que ela adora ir para a escola. Beatriz na escola é uma mocinha bem inteligente. Tem momentos que ela quer participar, tem os momentos dela que ela não quer fazer deverzinho, mas ela é bem obediente. E se tem uma coisa que Bia gosta de fazer, é viajar. Olha aí para quantos lugares ela já foi. Já teve uma pessoa que perguntou como que você consegue viajar com a Bia assim, é normal? Aí eu falo, gente, mas viajar com uma criança é normal, as dificuldades são as mesmas para qualquer outro pai, qualquer outra criança, né? Lógico que eu não viajo sozinha com ela, sempre vai ou meu marido ou minha mãe para me ajudar. Às vezes viagem longa eu chego toda quebrada, mas é uma viagem perfeita. Vida é sair, é se divertir, é viajar, é viver nesse mundo maravilhoso que Deus deu. Então é possível viajar, é possível passear, é possível fazer tudo com uma criança especial. E a Bia faz muita coisa. Por causa da microcefalia, Beatriz tem dificuldade para falar e para movimentar as pernas. Mas ela vem progredindo ao longo dos anos com terapias com fonoaudióloga e fisioterapeuta. Bia, toque a cabeça da boneca. Isso, Bia, muito bem! Se a Bia não tivesse feito, às vezes ela não teria todos esses ganhos, mas ela faz desde pequenininha. Para poder se desenvolver como a Bia, Alice começou a fazer as primeiras avaliações médicas. Depois dos resultados, será encaminhada para as terapias. A menina nasceu com microcefalia depois que a mãe, Nádia, teve Zika durante a gravidez. Deixa eu ver se ela tem um contato visual. Ela é um bebê que tem alteração neurológica. Ela tem uma cabecinha, atualmente ela está com 2 meses, o aparelho encefálico dela é 29. E o que chama a atenção nela é uma irritabilidade bem importante. É isso que a mãe está angustiando mais a mãe. Então a gente vai começar com a medicação para tentar deixar ela mais calminha, mais tranquila, até porque para fazer uma reabilitação na criança, a criança precisa estar calma. Dá para a mãe sair com esperança? Com certeza a gente tem que melhorar esse chorinho dela, né? Para poder a mãe conseguir estimular e trabalhar com ela direitinho. Mas chora. A ajuda médica é um alívio para Nádia, a mãe da Alice. Mas, por enquanto, a medicação não fez efeito. Encontramos com as duas 2 dias depois, na casa da família, e a menina continuava chorando sem parar. Ela fica mais tempo
chorando, que é calada. Alívio temporário ela encontra no colo do pai. Você fica convencido dela se acalmar só no seu colo? Fico. Como é que é? Me conte. Assim, porque ela tá nervosa, né? Quando ela sente o meu calor e eu cantando as musiquinhas dela, aí ela fica quietinha, caladinha, como diz, ó, ele chegou perto de mim, olha. Você entendeu? No pensamento dela. Então ela fica quietinha, caladinha. Alice dormiu tranquila, mas só por 1 hora. E já acordou chorando de novo. Aí eu fico logo nervosa, que eu acho que ele tá com alguma dor. Aí eu acho que é fome, do leite. Não é fome, dou água, não é sede. Aí eu olho o cocô dela, se tá cocô, não é xixi. A fralda não tá cheia e fica. Aí eu pego, meu filho pega, meu marido pega, minha mãe pega. E ninguém, porque eu tô muito desesperado. É assim o tempo todo, manhã e de noite. Os pais vão se virando como podem para tentar acalmar a filha. Vamos sair? Bora? Depois Alice troca de roupa e vai passear. São mais alguns poucos minutos de calma. Mas a mãe não quer apenas esses pequenos momentos de tranquilidade. O que Nádia deseja é ver a filha crescer bem. E para isso faz um baita esforço. Olha a ladeira que ela tem que encarar para levar a Alice ao médico. E tem que sair de casa com 3 horas de antecedência para não perder a consulta. Eu pego 2 ônibus e um metrô. De manhã, quando eu vou, é cheio o metrô. Quando ela começa a chegar no metrô, todo mundo fica olhando. Aí diz, é fome, é dor, é não sei o quê. E eu sei que não é, nada disso. Nádia já sabe que Alice vai ter que fazer tratamento com fonoaudióloga e exercícios para melhorar a coordenação motora. As mesmas atividades indicadas para João. Um dia em casa, um dia no médico, e às vezes se estendem, é um dia em casa só, 2 no médico, e assim vai seguindo. E o tamanho da disposição da mãe para ter todos esses cuidados, qual é? Imensa, imensa. É uma mãe guerreira. E onde é que veio essa força toda para ser guerreira? A médica diz que tem que ser assim mesmo. Levar o filho para terapia, fazer os estímulos com ele em casa. É assim que o bebê com microcefalia pode ter uma vida com qualidade. Eu não tenho como reverter a lesão, mas se eu tenho uma quantidade de neurônio que está funcionando, eu vou tentar fazer com que eu estimule mais e eu consiga fazer umas conexões de uma maneira mais eficiente. Então, a reabilitação ela não é cura, ela vai tentar desenvolver o potencial que o paciente tem. Então, cada criança vai ter seu comprometimento, seu acompanhamento e suas necessidades específicas. Mas para todas elas, o acompanhamento, a sequência, a estimulação precoce passa a ser fundamental. Boa tarde, amiguinho. Essa estimulação para bebês com microcefalia é a mesma indicada para crianças com outros tipos de deficiência, como paralisia cerebral e lesão na medula espinhal. Esse tipo de serviço é oferecido por instituições como a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Para nós aqui da AACD, é uma estimulação que vai de 0 a 2 anos e meio, né, que a gente pontua que chama estimulação precoce. É uma estimulação que a gente visa a orientação dos pais com relação à questão do manuseio que a sua criança precisa ser submetida, as orientações de posicionamento, de carregar, de como estimular o brincar, de como estimular o desenvolvimento dela motor, cognitivo e sensorial. João Guilherme já está nesta rotina de estimulação precoce. Verônica procurou essas terapias na rede pública, mas reclama da demora para conseguir uma vaga. Como eu ainda estou trabalhando, eu ainda tenho o plano da empresa. Então, eu consegui particular. Estou esperando até hoje a consulta pelo SUS, do neuro do SUS. Ninguém marcou para mim ainda, porque disse que é para aguardar que eles entram em contato. Então, assim, se eu não buscar ajuda para ele, a ajuda não vem até a mim. Tá entendendo? Não vem. No começo realmente estava bem mais fácil.
fui no Oswaldo Cruz, consegui rapidamente marcar a pediatra para ele. Só que agora, depois de tantas crianças, não está tendo mais atendimento para todo mundo. Essa não é uma reclamação de agora. Elaine passa por isso há 10 anos. Você não pode depender da saúde pública, por exemplo. Nela você não encontra terapia. Quando você encontra, o que eles oferecem não é suficiente para uma criança. É impossível uma criança ter, uma vez por semana, fonoaudiólogo com 30 minutos numa sessão. Isso aí é impossível, não tem como ela conseguir ganhos. O Ministério da Saúde determina que toda criança com microcefalia deve participar de um programa de estimulação precoce até os 3 anos de idade. E diz que o Sistema Único de Saúde conta com 1.543 serviços de reabilitação em todo o país, que envolvem modalidades física, auditiva, visual e intelectual. Ainda segundo o Ministério, por ano, são investidos mais de 650 milhões de reais em atendimento em reabilitação. Os recursos destinados para as crianças com microcefalia não são diferentes dos recursos destinados a outras ações de saúde. O que deve acontecer é que nas localidades onde se concentra um número maior de casos, aumenta a necessidade de determinados tipos de serviços, que não são serviços novos. Crianças com microcefalia sempre existiram, sempre existirão, como crianças com outros tipos de problemas neurológicos que dependem de recursos semelhantes. O Ministério da Saúde publicou uma série de recomendações sobre a estimulação precoce em crianças com microcefalia. A intenção é orientar profissionais da área a lidar com esses novos casos. O Ministério informou ainda que vai oferecer um curso à distância sobre a estimulação precoce. 7.000 pessoas devem ser capacitadas, entre elas fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Mas uma outra preocupação acompanha as mães desses bebês com microcefalia. Eu vou ter que pedir as contas na empresa, né? Infelizmente, 5 anos de empresa, eu vou ter que pedir as contas. Vai ficar mais difícil a vida da gente, porque com o meu salário e do meu marido já tá difícil as coisas. E só ele trabalhando vai ser mais difícil ainda, financeiramente, né? Hoje, eu posso dizer, eu estou trabalhando porque eu estou de licença maternidade, então eu estou assegurada. Mas amanhã, quando eu voltar, com quem eu vou deixar meu filho? Não tem condições, né? E o benefício dele para me ajudar? Porque eu vou ficar desempregada. Se eu fui picada pelo mosquito, eu tive essa infecção na gestação. Então, o mosquito é de responsabilidade de saúde pública. Quem é responsável pela saúde pública? O governo. Então, nada mais justo do que ele assumir a responsabilidade que tem e dar realmente uma assistência para esses bebês, porque ele está lidando com vidas de crianças que estão sendo interrompidas. Pessoas com deficiência, como é o caso da microcefalia, têm direito a receber um benefício de um salário mínimo do governo federal. A condição é que a renda por pessoa da família não passe de 1/4 do salário. Mamãe não pode balançar você muito não, pode não, mamãe não pode balançar. No meio de tanta luta e dedicação, o que as mães querem é um futuro melhor para os filhos. Meu desejo é ver ela grande, 5, 6 anos, andando e continuando o tratamento dela, né? Porque o médico já disse que é um tratamento para sempre. Mas o meu desejo hoje é que ela ande e que ela sobreviva. Que eu posso dizer assim, a gente venceu. No próximo bloco, vamos mostrar o desafio dos pesquisadores para entender melhor a Zika. As primeiras grandes investigações sobre essa doença estão sendo feitas aqui no Brasil. Esse aí é o Heitor, o primeiro filho de Rafaela.
Nem é preciso falar da alegria da família em saber da chegada do bebê. Mas por um momento, a confirmação da gravidez gerou preocupação. E o motivo foi o vírus da Zika. No início foi sim, um pouco assustador mesmo, porque a gente não tem muita informação certa, segura sobre o problema, né? No início eu tive um pouco de medo sim, mas em contato com a minha médica, ela me disse o que eu deveria fazer para me prevenir que tivesse algum problema e eu estou seguindo e tentando ficar o mais tranquilo possível. Celina também poderia estar grávida do terceiro filho, mas adiou os planos e foi por medo da Zika. Realmente é muito mais prudente esperar, porque ainda é muito desconhecido, a ameaça é muito real, o Zika está muito perto, a gente conhece muita gente que tem dengue, que é alvo da doença, né? Então é muito complicado a gente tentar agora. A ideia de Celina de dar um irmãozinho para Pedro e João Gabriel pode sair no segundo semestre. As pessoas estão pesquisando muito, estão muito empenhadas em controlar a doença. Mas se isso não acontecer, se os casos aumentarem, aí eu vou adiar um pouco mais, né? E só deixar para o ano que vem mesmo, quando tiver as coisas mais sob controle. Não existe consenso entre os médicos sobre engravidar ou não, neste momento em que as pesquisas sobre a Zika ainda estão no começo. O que se recomenda, primeiro, é que não se engravide, né? Se puder postergar essa gravidez, seria uma medida salutar, não porque não se tem o controle da doença, mas porque não se conhece totalmente a doença. Então convém que as mulheres que possam esperar, esperem um pouco até que os médicos, né, a ciência possa descrever melhor essa doença. A maioria das gravidezes, elas são não programadas. A gente não sabe quanto tempo essa doença vai ficar entre a gente, então eu acho que prudência, claro, mas conversar com o seu médico e avaliar cada caso. Não existe essa orientação massificada, digamos assim, não engravidem. Eu acho que a gente colocar uma informação como essa de forma generalizada, ela é tão grave quanto dizer que não tomem cuidado nenhum. O que poderia mesmo diminuir essa divergência de opinião seria o avanço nas pesquisas. O mundo ainda sabe pouco sobre a relação da Zika com a microcefalia. O Brasil é o primeiro país que vai estudar essa associação e lidera um grupo de pesquisas criado pelo Ministério da Saúde que atua aqui em Pernambuco. Esse grupo de pessoas participa do projeto e quer responder a perguntas como: qual é o risco de uma mãe que teve a Zika ter um filho com microcefalia? E como é que esse risco varia de acordo com o período gestacional? Ou seja, se a Zika acontece no início da gestação, a lesão no bebê pode ser maior? Se for no final da gestação, a lesão pode ser menor? O professor Ricardo Ximenes participa do projeto para explicar para a gente melhor esse estudo e a importância dele. Na realidade, existe uma evidência importante que o vírus da Zika esteja ligado à microcefalia. Mas essa evidência ela foi baseada em estudos de laboratório e em observações clínicas. Ainda faltam estudos epidemiológicos que venham a reforçar essa hipótese e que venham a responder outras perguntas que não foram colocadas no primeiro momento. O objetivo, então, desse estudo é subsidiar não somente as ações de saúde pública, no sentido de prevenir, né, e de controlar essa epidemia, mas também de acompanhar e dar assistência às crianças com microcefalia, né, nos primeiros anos de vida. O grupo vai trabalhar em 14 maternidades da região metropolitana do Recife para avaliar os fatores que podem causar a microcefalia. O sangue da mãe e do bebê vão ser coletados para análise. Os primeiros resultados dos estudos devem sair em 6 meses. As pesquisas são coordenadas pela Fundação Oswaldo Cruz. As universidades Federal e Estadual de Pernambuco e a Secretaria Estadual de Saúde também participam. No Paraná, o Instituto Carlos Chagas confirmou que o vírus da Zika consegue atravessar a placenta. Estudos sobre o Zika também estão sendo feitos pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. O trabalho é desenvolvido em parceria com senegaleses do Instituto Pasteur de Dakar. Esses cientistas africanos têm larga experiência em diagnóstico de doenças virais como a Zika e participaram dos esforços para conter o vírus Ebola na África. Os senegaleses vão treinar os cientistas brasileiros. O
professor Amadou Sal explica que um dos objetivos do trabalho aqui no Brasil é desenvolver um teste que identifique a Zika mesmo fora do período em que as pessoas sentem os sintomas. One of the things that is important is diagnostics. Because when we talk about Zika, you will hear a lot about we have this suspect case of Zika. What it means is that we have people that are infected, and when they're infected, they have different signs that may look like Zika. But unless you confirm by biology, these cases are really suspected. Hoje, o diagnóstico é feito por amostragem. O Ministério da Saúde anunciou que, a partir de fevereiro, testes rápidos para dengue, chikungunya e zika vão estar disponíveis na rede pública, mas eles só conseguem detectar o vírus até 7 dias após a manifestação da doença. Quem quer saber se já teve zika há mais tempo precisa recorrer a um laboratório particular como este em São Paulo. O sangue dos pacientes é enviado para uma instituição da Alemanha. O exame custa R$ 900. É muito importante que tanto os laboratórios privados quanto principalmente os laboratórios de referência ligados ao Ministério da Saúde estejam bastante voltados para esse tipo de trabalho, para que haja tecnologia nacional e não tenha que ser tudo importado. Um momento em que há a circulação de 3 vírus com quadro clínico semelhante e com chances diferentes de ter complicações, é muito importante que esse acesso seja bem amplo e com o menor custo possível, dada a probabilidade de casos em um grande número. Oftalmologistas brasileiros também estão pesquisando o Zika e chegaram a conclusões inéditas. A microcefalia associada ao vírus pode provocar alterações graves nos olhos. As mais comuns a gente pode ver nesta imagem. A retina está com manchas coloridas e com uma lesão. São sinais da presença do vírus e também de que pode haver perda significativa da visão. Atualmente nós temos 40 crianças com diagnóstico fechado para microcefalia secundária Zika e nessas crianças a gente vê de 30% a 40% alteração ocular. Lembra do João Guilherme? Ele nasceu com problema de visão. Tem 5,9 graus de miopia. Já no Anderson, de 3 meses, os médicos não encontraram problema. Muita felicidade. Por quê? Porque é uma notícia boa, maravilhosa, porque graças a Deus ele não está com nada. Os cientistas também estudam uma vacina contra o Zika, mas não há previsão de quando ela estará disponível. O que já existe é uma vacina contra a dengue, aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária. Quem tem entre 9 e 45 anos vai poder tomar as doses que devem estar disponíveis na rede privada nos próximos meses. Enquanto os cientistas buscam respostas sobre o Zika, o desafio é combater o mosquito transmissor do vírus. Ele infesta o Brasil inteiro, mesmo que se consiga temporariamente reduzir a quantidade de mosquitos que tem numa localidade, se esse controle for relaxado, o mosquito volta. O mosquito volta porque está adaptado ao convívio com o ser humano e também porque qualquer água parada serve de criadouro. Os ovos que a fêmea coloca podem ficar até 1 ano à espera de água para eclodir. E esse mosquito transmite o vírus para a prole dele. Então, muitos desses mosquitos que estão nascendo já poderão nascer infectados, seja do Zika, seja do chikungunya, seja de dengue. Na década de 50, a presença do Aedes diminuiu muito no Brasil. Ele quase foi erradicado. E por que agora é tão difícil conseguir isso de novo? A realidade dos ambientes urbanos hoje é bastante diferente da década de 50, né? Então hoje nós temos muitas áreas adensadas, mal estruturadas sob o ponto de vista de saneamento básico, de abastecimento de água, de regularidade de coleta de resíduos sólidos. E todas essas são características, né, que podem favorecer a presença desses mosquitos, sobretudo Aedes aegypti. São essas diferenças de ocupação, né, dos ambientes urbanos que não permitem hoje pensar num processo de erradicação dessas espécies, mas num processo de controle. Esta aqui é uma área típica para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como a gente vê aqui, são casas
palafitas que não têm saneamento básico, lixo acumulado aqui ao redor das casas, vasilhas com água parada, como aquele balde ali, e tem muitas áreas como esta aqui em Recife. O Ministério Público acredita que o aumento do número de casos de zika, dengue, chikungunya aqui na região metropolitana esteja relacionado a locais como estes aqui e trabalha para que essas áreas sejam consideradas de risco. A gente está em busca dos dados para confirmar de que com essas palafitas a proliferação do mosquito ela tende a ser muito maior e aí a ocorrência das doenças. Aí a gente está buscando o quê? O objetivo seria a eliminação desse tipo de moradia. Olha agora o que acontece na casa da Dona Maria, que fica do lado das palafitas que a gente acabou de mostrar. Olha o mosquito aí, ó. Dona Maria, a senhora tem água encanada em casa? Não tem? Como é a sua vida? Não, não tenho não. A água encanada é do jeito que a senhorinha tá vendo aqui. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria mostra que somente em 2043 toda a população do país deve ter água encanada. E o acesso à rede de esgoto para todos os brasileiros só em 2054. Atraso de 21 anos, segundo as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico do governo. A CNI diz que o problema é o baixo investimento nessa área, que deveria ser, por ano, em torno de 15 bilhões de reais, mas está numa média de 7 bilhões e 600 milhões. O Ministério das Cidades respondeu em nota que o plano tem a previsão de investimentos necessários para a execução das obras. Mas elas são complexas, precisam de planejamento e muitas vezes de licenças ambientais. Por isso, demoram a ficar prontas. Eu estou aqui no bairro do Alto da Bela Vista, que é um bairro de Recife que tem um dos mais altos índices de infestação de larvas do mosquito da dengue. E por quê? Porque aqui falta água e as pessoas têm que guardar água em reservatórios. Caixas d'água como essa são usadas para isso, ou lugares como aquele ali, ó, que ficam descobertos, próprio aí para o mosquito da dengue. Fazer várias vítimas, não é isso? É por isso que, então, essa área, o Maurício vai explicar para a gente, ele é da Vigilância Ambiental. Isso. São áreas propícias, por isso tanta gente aqui teve dengue, zika e chikungunya, né? Isso. A falta d'água faz com que a pessoa acumule mais reservatórios e não tenha, às vezes, nem condições de fechar o reservatório. Isso faz aumentar o índice de infestação do mosquito da dengue. E essa casa aí é da Bruna. A gente já contou a história dela por aqui. É porque faz mais de 15 dias que estamos sem água. Ah, não, agora você tampa esse ambiente? Não, a gente tampa. Só que como não tem água, não tem condições de fechar, que a gente já está aproveitando, se chover, aproveitar a água da chuva. Bruna foi orientada a fazer uma calha para captar a água da chuva. Assim poderá manter o tanque fechado. E ela mostra que adotou outras medidas para evitar criadouros do mosquito. Sempre tudo sem água, sem garrafas. Os brinquedos também, as garrafas ficam assim, ó. Sempre com tampa. E quando tá sem tampa, a gente vira. Antes eu tinha plantas que acumulavam água e agora todas estão com areia. Bruna começou a tomar essas providências depois das orientações dos agentes comunitários. Até a terceira semana de janeiro, 7,5 milhões de casas foram vistoriadas em 19 estados. Foram encontrados focos do Aedes em 3% das residências. A senhora já chegou a ver aqueles martelinhos na água, aquelas larvazinhas que a gente chama de martelinho? Já? Quando aparecem aquelas larvazinhas, a senhora faz o que com esse reservatório? Eu seco a caixa, mando lavar e encher de novo. Certo. Ele vai colocar um produto, é um larvicida, e por prevenção ele está colocando para que, se caso tenha alguns ovos que vá transformar em larva, vai se alimentar desse larvicida. E é um larvicida biológico, não faz mal nenhum a você, pode utilizar água de maneira normal. O larvicida faz efeito na água por cerca de 45 dias. O Ministério da Saúde diz que distribuiu quase 115 toneladas do produto no ano passado em todo o país. A quantidade é suficiente para tratar mais de 57 bilhões de litros de água. Para este ano, mais 100 toneladas foram adquiridas. Os municípios estão sem recursos e não conseguem dar conta do recado. Os estados também estão sem recursos. Os recursos destinados aos municípios e aos estados repassados pelo governo federal
para controle de vetor, ele só tem aumentado. Este ano, o orçamento previsto para o combate ao mosquito passa de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O trabalho de casa em casa ganhou reforço. São 266 mil agentes comunitários de saúde, segundo o governo. E as Forças Armadas também foram convocadas a ajudar no combate aos criadores do mosquito. Combate à dengue. Entre uma vistoria e outra, eles encontraram larvas do Aedes. Nessa residência, nós podemos observar que são vários tipos de depósitos, tá vendo? Que são depósitos potenciais criadouros do mosquito. Esse tambor eles viraram, mas mesmo assim eles criaram uma condição de acúmulo de água. E aqui nós podemos observar que nós já temos vários focos aqui. Nós temos aqui e aqui nós temos 2 focos de mosquito. Ou seja, mesmo virando, ele continuou um depósito potencial criadouro. Então nesse caso aqui, nós vamos ter que tirar esse tambor daqui e proteger eles, ou seja, colocar no local que seja protegido de chuva. Não tinha tomado conhecimento do tambor porque eu tenho lutado para fazer a minha parte. Assim, furando tudo, juntar água, juntando sacola de plástico, ensacando, colocando no lixo. E eu tive dengue, a minha filha teve, meu ex-marido teve. Então, não era para estar assim. A Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, desenvolveu uma outra forma de combater o mosquito. Criou o método de controle biológico do Aedes aegypti. Os machos do mosquito foram geneticamente modificados. Eles são soltos no ambiente para cruzar com as fêmeas. O resultado é uma prole que não chega à fase adulta e, por isso, não transmite a doença. Os testes foram feitos no interior da Bahia. E existem outras estratégias sendo testadas no combate ao Aedes. O Ministério da Saúde ainda avalia se essas técnicas podem funcionar em todo o país e em que condições. Riacho das Almas é uma cidade do interior de Pernambuco que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Recife. Aqui, a comunidade desenvolveu um jeito diferente para combater o Aedes aegypti. A gente vai descobrir que jeito é esse nessa visita aqui à Secretaria de Saúde da cidade. Eles distribuem para a população peixes dessa espécie aqui, guaru, que são colocados na água dos moradores. Esses peixes comem as larvas do Aedes. Depois que esse trabalho começou, a cidade saiu da situação de risco de infestação de larvas do Aedes. O idealizador do projeto na região explica que o índice era alto, 7,9, e caiu para 1,9 nos primeiros 40 dias que o peixinho, digamos assim, começou a trabalhar, em junho do ano passado. Você a cada 10 mil litros pode colocar 2 peixinhos na água, tenho certeza, 100% de certeza, que qualquer larva que tiver do Aedes, não só do Aedes, como da muriçoca, ele elimina todos, sem exceção. Ele bem tratadozinho, né? Ele passa de 1 ano, tranquilamente, se você não precisa alimentá-lo, que ele se alimenta das algas, as coisinhas que tem na própria água, ele se alimenta daquilo. Os peixes são distribuídos para a população pelos agentes e são indicados para locais com grande quantidade de água, como cisternas e tonéis. A minha experiência é ótima, né? Boa, né? A larvinha mudou tudo. Não tem mais não, vocês podem aqui focar ali que você não vai encontrar nenhuma larva. Eu aprovo e apoio. Prevenir as picadas do Aedes ainda é mesmo a melhor solução para evitar a dengue, a chikungunya e a zika. É também uma medida eficaz para impedir que mais crianças façam parte de uma geração de pessoas comprometidas pela microcefalia. Minha filha tinha tudo para ser perfeita. E por causa do mundo que a gente tá, do estado que tá, porque se realmente for um mosquito, se tivesse mais saneamento básico nas ruas, e também as pessoas, né?
se conscientizar, não deixar a água parada. Se isso tivesse no controle, minha filha hoje tinha nascido perfeita. Escutem uma mãe que está apelando, não só por mim, mas por todas as outras mães que têm seus bebês com microcefalia, que vejam que vocês estão lidando com vidas de crianças que têm sonhos, que querem correr, querem brincar, querem falar.